Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Tem gente preocupado com a nuvem de Oort, então vamos ao vídeo. Todos já sabem que moramos no planeta Terra. Daqui podemos ver com facilidade o nosso único satélite natural. Ele, o satélite, possui um nome, Lua. O curioso é que o satélite natural possui um nome feminino, mas deixa pra lá. A Lua está distante de nós cerca de 384.400 quilômetros. É longe, muito longe mesmo. Vamos deixar a Lua para trás e vamos para o nosso próximo destino, Marte, distante de nós 78 milhões de quilômetros, e Júpiter, ainda mais longe, 628 milhões de quilômetros. Entre as órbitas do planeta vermelho e o rei dos planetas, nós encontramos o cinturão de asteroides. Para mais detalhes, veja na descrição deste vídeo o link para o vídeo do cinturão de asteroides. Continuemos em nossa viagem, deixamos os planetas para trás e vamos para o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper abrange desde a órbita de Netuno, cerca de 30 unidades astronômicas, até a órbita mais distante de Plutão. O cinturão de Kuiper é uma das maiores estruturas do nosso sistema solar. A outra é a nuvem de Oort. Mas antes de chegar até a nuvem de Oort, ainda tem chão pelo cinturão de Kuiper. Ele é imenso. Sua principal região se estende até 50 unidades astronômicas do Sol. A partir daí começa a segunda região do gigantesco cinturão, chamada de disco disperso, e continua para fora até cerca de 1000 unidades astronômicas, com alguns corpos em órbitas que vão ainda mais para além. É um mundo misterioso, pouco iluminado e frio. Telescópios ópticos não são suficientes para localizar e estudar esses corpos. Para contornar essa situação, astrônomos recorrem aos radiotelescópios e ainda telescópios espaciais especializados em infravermelhos, como o Spitzer. E além do cinturão de Kuiper, o que existe lá? Vamos finalmente falar da nuvem de Oort. Também já estava na hora. Seu cinturão de Kuiper frio, escuro, imagine a nuvem de Oort. É ainda mais distante, mais escura, mais frio, mais difícil de se estudar. Essa nuvem de Oort, é uma distribuição esférica de corpos gelados na borda mais externa do sistema solar. Cometas de longo percurso, aqueles que levam cerca de 200 anos para aparecer pelas nossas redondezas, provavelmente vêm de lá, da imensa nuvem de Oort. Os objetos da nuvem de Oort são os mais primitivos do sistema solar quando se formou, enquanto as órbitas dos planetas e dos dois cinturões de asteroides e o de Kuiper são planas. A imensa nuvem de Oort possui a forma esférica, como uma imensa concha envolvendo todo o sistema solar, em torno do Sol, dos planetas, do cinturão de asteroides, do cinturão de Kuiper e de nós. É óbvio, é como uma bolha gigantesca e espessa ao redor do nosso sistema solar. Os corpos gelados da nuvem de Oort podem ser pequenos ou tão grandes quanto as montanhas, às vezes até maiores. Assim como nos cinturões, a nuvem de Oort também possui muito espaço vazio entre seus corpos, sendo difícil de haver colisões entre eles. Acredita-se que quando há alguma colisão, grandes corpos gelados podem escapar da grande nuvem e entrar no sistema solar, dando origem aos cometas que se aproximam do Sol, atraídos pela gravidade, e depois continuam em suas órbitas contínuas, formando a coma que, quanto mais próximo do Sol, dão formas de gigantescas caudas, fazendo espetáculos para nós, assentados na grande arquibancada chamada Terra, causando admiração, medo, emoção, curiosidade, às vezes decepção por não ter visto. Esses corpos, chamados cometas, expelem material por onde passam, deixando rastros, dando origem às famosas chuvas de meteoros, que expelem material quando se aproximam do Sol, principalmente quando há grande formação de gelo. Grande abraço ao Sebastião, ele acha que sou um gênio. Se eu fosse, faria 3 pedidos para mim mesmo. Aqui podemos ver uma imagem conceptiva do sistema solar. Colocando a distância em perspectiva, vemos a Terra a 1 unidade astronômica do Sol. Saturno, o gigante que abraçou e destruiu a sonda Cassini, está a 10 unidades astronômicas. Vemos também a Voyager 1, embora a Voyager 2 também está por aqui, a 100 unidades astronômicas no interior do cinturão de Kuiper, deixando a heliosfera, cuja fronteira é chamada de heliopausa, entrando no espaço interestelar. A heliopausa é onde os ventos solares fracos e quentes se chocam com o meio interestelar frio e denso. Esses dados só foi possível conhecer através das missões da Voyager 1, que cruzou esse limite em 2012 e agora pela Voyager 2. A Voyager 2 está agora a 18
18 bilhões de quilômetros da Terra, e seus dados, após serem transmitidos para a Terra, levam cerca de 16 horas e meia para chegar até nós. Ainda tem chão pela frente, na verdade, espaço, muito espaço pela frente. O limite do sistema solar está além da borda externa da nuvem de Oort, onde encontramos pequenos objetos orbitando em torno do Sol, sob influência de sua gravidade. A largura da nuvem de Oort não é conhecida com precisão, mas estima-se que começa a cerca de 1000 unidades astronômicas, ou seja, bem no final do limite do cinturão de Kuiper. Não veremos as sondas Voyager 1 e 2 chegarem na nuvem de Oort, pois a previsão é que isso aconteça daqui a 300 anos, e até voar pelo mundo misterioso da nuvem levará cerca de 30 mil anos para sair dela. A nuvem de Oort se estende cerca de 100 mil unidades astronômicas. Se há vida fora da Terra, onde poderia existir? Quanto mais distante do Sol, mais frio e mais gelado, mais escuro. Para apostar na vida fora da Terra e tão longe assim, devemos pensar em outras estrelas, outros sóis, cuja formação deu origem a um planeta com condições de habitabilidade igual da Terra. Mas e agora? Pode haver vida fora do sistema solar em outros mundos? Ou será que somos únicos? Ou ainda aqui na Terra, poderia ser o começo de tudo? Deixe nos comentários o que você acha. Esse foi o meu vídeo sobre a nuvem de Oort. Deixe o seu like se gostou deste vídeo e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. Até a próxima, pessoal. Fui!